Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Agricultura Básica. Nesse módulo, dando continuidade àquilo que foi visto na parte teórica sobre compostagem, nós vamos para a parte prática, onde eu vou ensinar vocês duas metodologias diferentes para a realização da compostagem em casa, com o objetivo de produzir o composto orgânico, que é o insumo que vai ser utilizado na manutenção das nossas hortas orgânicas. Então eu tenho aqui separado já o espaço, a nossa tela, o nosso bioreator de compostagem, os resíduos orgânicos, a nossa fonte de carbono, e aí vamos fazer essa montagem agora para que todos tenham conhecimento de como que funciona essa metodologia, como ela pode ser aplicada dentro da casa de vocês. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a utilização dessa estrutura, que é uma tela de arame soldado com 3 metros de comprimento, que permite criar um bioreator de 1 metro de diâmetro. Como é uma coisa demonstrativa, eu vou fazer ele um pouco menor, mas como eu disse, isso aqui ele pode chegar a ser um cilindro até um tanto maior assim, para acomodar um volume maior também de resíduos. Como esse vai ser o local onde a nossa compostagem vai acontecer, é necessário que aqui dentro tenha uma quantidade de carbono significativa, que vai fornecer um ambiente favorável para o desenvolvimento dos micro-organismos e também permitir uma circulação de gases e permitir que o nosso processo biológico ele aconteça sem gargalos. A circulação de ar ela é fundamental para o desenvolvimento microbiológico, como já foi apontado nas aulas teóricas, e a presença de gases, como gás carbônico, oxigênio, favorece o desenvolvimento microbiológico, que acelera o processo de decomposição e de produção do nosso composto orgânico. Então, uma leira de compostagem, seja dentro de um bioreator, seja uma leira montada no chão, que não tenha um fluxo adequado de oxigênio, certamente vai ter atração de moscas, de insetos e de vetores e vai ter um mau cheiro, porque o oxigênio ele é uma peça fundamental para esse processo, porque os micro-organismos, assim como nós, eles respiram. Então, como que a gente vai fazer essa leira de compostagem? Eu trouxe aqui um baldinho. Esse baldinho é o balde que fica na pia de casa, onde eu guardo os resíduos orgânicos. Então, quando esse baldinho ele enche, eu pego o conteúdo do balde e passo para um balde como esse aqui, que é um balde maior, com tampa, que fica para o lado de fora de casa. Esses baldes, eles acondicionam os resíduos orgânicos, eles permitem o desenvolvimento dos micro-organismos nativos, que aqui se a gente abrir o balde já vai estar cheio deles se desenvolvendo. E eles também não soltam mau cheiro, então não tem problema com moscas. Aqui, para vocês darem uma olhada como que fica já o material, a gente pode ver um desenvolvimento abundante de fungos que já estão decompondo essas cascas de laranjas. Que é um dos mitos, né, da compostagem, que a gente não pode utilizar esse tipo de material. Então assim, tendo a nossa fonte de nitrogênio e a nossa fonte de carbono asseguradas aqui, a gente pode avançar para a montagem da leira. Eu vou colocar a câmera mais perto aqui para a gente ver como que fica o acondicionamento das camadas ali dentro. Bom pessoal, esse daqui vai ser a nossa fonte de carbono que a gente vai usar dentro do processo de compostagem. Esse material, ele já passou por um ciclo de decomposição e ele é composto basicamente de restos de grama e aparas de madeira. Essas aparas de madeira, elas são fornecidas aqui pela prefeitura, então são as árvores da cidade que são trituradas e formam esse material que ele tem uma granulometria bem diferente, ó. São pedaços maiores, pedaços menores, que vão formar a estrutura necessária para a gente criar o nosso banquete microbiológico, né? Como essa fonte de carbono ela já passou pela compostagem, ela já está inoculada de micro-organismos, então ela vai até adiantar o nosso processo. Como vocês podem ver aqui, todo o material pode ser utilizado. Então todos esses galhos que a gente coleta no jardim, folhas das árvores que caem, restos de grama, todo esse material seco ele pode ser utilizado para o nosso processo de compostagem. Então, o primeiro passo aqui que a gente vai fazer vai ser pegar todo esse material que está aqui e colocar ele dentro do nosso reator de compostagem. Como foi dito na parte teórica, o carbono ele corresponde a 75% de todo o volume
da leira de compostagem. Então, quando a gente vai colocar esse material dentro do nosso reator ou da nossa leira de compostagem, a gente não economiza, porque a falta do carbono vai prejudicar o desenvolvimento dos micro-organismos, a decomposição dos nossos resíduos e o nosso processo de compostagem como um todo, né? Então, depois que a gente faz a base aqui da nossa leira, que pode ser feito com a fonte de carbono ou com grama cortada, por exemplo, é importante que a gente distribua esse material de uma forma bem uniforme, para formar aqui dentro do bioreator algo como um ninho, onde a gente vai colocar os nossos resíduos. Achei uma ferramenta. Como eu falei antes dos micro-organismos, olha só, esse pedaço de folha ele já está totalmente colonizado. E esses micro-organismos que estão aqui, eles são especializados em decompor matéria orgânica e produzir composto. E como eles já passaram pelo processo de compostagem, já sobreviveram e já selecionaram os micro-organismos mais eficientes. Então, quanto mais a gente faz composto orgânico em casa e mais a gente utiliza o composto para produzir novas plantas, e essas plantas geram resíduos para ir para a compostagem para fazer mais composto, mais a gente fecha esse ciclo e melhor fica o desenvolvimento do nosso jardim. Ó, mais um pedaço de madeira super decomposta e colonizada. Então, nesse momento, ó, que está feito como se fosse uma cama, né, uma bacia, a gente já pode pensar em colocar os resíduos orgânicos. É muito importante que seja feito dessa forma, porque os resíduos não escorrem para o lado de fora. E como a ideia é uma compostagem que ela é feita em casa e de maneira segura e controlada, o que a gente não quer é resíduo escorrendo, né? Então é muito importante essa etapa. Então agora é só a gente pegar o nosso balde de resíduos orgânicos, que já estava previamente separado. E posicionar ele aqui. Olha, como vocês podem perceber, já estava bastante úmido. Os resíduos já tinham se decomposto bastante, né? E aqui agora a gente não tem muito segredo. É só espalhar de forma bem homogênea, não sei se seria esse o termo, né? Mas assim, para aumentar bastante a área de contato dos micro-organismos com esses resíduos orgânicos. E aqui agora vai uma dica para a gente poder potencializar o desenvolvimento das nossas plantas utilizando composto, que é utilizar algum aditivo nesse processo. Eu vou utilizar pó de rocha, que é um material que ele é abundante aqui na região onde eu estou, é fácil de conseguir. E ele tem muitos macro e micronutrientes. Então, basta polvilhar. Não precisa ser muito, não. Umas 2 colherinhas desse material. Para já passar pelo processo de atuação dos micro-organismos. E aí, o nosso composto orgânico ele já vai ter um tanto a mais de nutrientes só por essa adição de pó de rocha. E há alguns outros insumos que a gente pode utilizar também durante o processo, que eu vou fazer agora na segunda adição de resíduos. Depois que a gente fez esse complemento de pó de rocha, ele não é obrigatório, mas ele ajuda muito na fertilidade do nosso composto. É só cobrir com uma quantidade generosa de carbono, que é aquele mesmo material de antes. Espalhar bastante para garantir que todos os resíduos que foram colocados aqui, eles estejam cobertos, para não ter problema com cheiro e atração de insetos, ratos ou baratas, né?
ou vetores de doenças, que não é esse o nosso objetivo. E aí, todas as vezes que a gente for fazer uma nova adição de resíduo orgânico, a gente faz novamente aquela bacia, para garantir que as laterais daqui do nosso bioreator também vão estar bem cobertas. O cheiro vai ficar todo aqui dentro, né? O cheiro da decomposição dos resíduos fica todo aqui dentro. E aí, como não tem cheiro saindo dessa estrutura, as moscas não conseguem chegar até aqui perto, porque elas não conseguem identificar como uma fonte de alimento ou um local seguro para colocar os ovos. Então, garantindo essa boa quantidade de carbono, essa camada nas laterais e a boa relação ali carbono-nitrogênio, e garantindo que os resíduos estejam sempre bem cobertos, como nesse caso aqui, as moscas elas não vão conseguir chegar dentro da nossa estrutura, não vão conseguir colocar os ovos dela. E mesmo que conseguisse, a compostagem ela esquenta tanto que elimina o desenvolvimento desses ovos. Então, depois que a gente já tem essa segunda camada colocada e a estrutura já está toda feita, a gente pode pôr mais resíduos. Olha só esse daqui, como já tem toda a colonização microbiológica. Então esse material ele já está aqui, ó, pronto para ser atacado. Então, novamente a gente posiciona aqui no centro do reator. Se vocês ouvirem umas moscas voando por aí, elas chegam por causa do barulho, do cheiro, no momento que a gente está manipulando os resíduos. Então logo a gente cubra o reator, ele já não vai mais ter esse problema. Tem um lixo muito aqui. Mais uma vez a gente coloca aí, distribui bastante os resíduos. Agora eu vou colocar um outro aditivo, que é o calcário dolomítico. Esse aqui é uma fonte de cálcio e magnésio e também é utilizado agriculamente como corretor de solo, porque as bases ajudam a neutralizar eventual acidez que tem no solo. E ele é, como eu disse, uma fonte de cálcio e magnésio. Então é um aditivo muito interessante da gente utilizar também na compostagem, porque além de barato, ele tem características muito interessantes para o nosso composto. Então, feito essa segunda complementação de nutrientes, basta que a gente cubra esses resíduos com mais um tanto de carbono. E dessa forma a gente segue preenchendo o reator até o final. Quando essa estrutura ela estiver plenamente cheia de resíduos, o prazo é de 120 dias, é um prazo de segurança para que a gente possa utilizar o composto orgânico. Talvez vocês possam tirar esse composto com menos tempo, a depender se for feito algum revolvimento, a depender da oxigenação desse sistema e da eficiência na montagem do reator. Mas seguindo essas regras aqui e essa forma e essa metodologia, é garantia de que o composto orgânico ele vai ser um composto seguro, de utilização segura, feito de forma sustentável, respeitando a natureza e ainda ajudando no gerenciamento de resíduos, que é um grande problema das nossas cidades, né? Então, quanto mais gente fazendo compostagem, melhor é para o planeta, melhor é para as nossas cidades, melhor é para o nosso solo, porque vamos ter mais composto disponível para utilização. Eu vou agora mostrar para vocês como a gente faz uma leira de compostagem sem utilizar essa tela aqui. Uma outra metodologia para quem quiser tentar também.